desse 2024, tá? Geralmente existem alguns prenúncios ali que eu acabo sempre acreditando, algumas superstições, e esse ano, ao que tudo indica, será um ano muito agitado com relação a essa questão do Dia dos Pais. Eu até queria já pedir para vocês aí que estão online, muito obrigado, doutora, pelo feedback aí a respeito do áudio e do vídeo. Eu queria um feedback de vocês a respeito dessa questão do Dia dos Pais, né? Pai ausente ganha presente no Dia dos Pais? Pai ausente é presente no Dia dos Pais? Acho que a questão é bem essa, né? Pai ausente é presente no Dia dos Pais? Ou só no Dia dos Pais? Eu acho que essa é uma questão aí que a gente precisa e deve debater, e ao que tudo indica, esse ano o bicho vai pegar. Desejar uma boa noite aqui para a Raíssa, nossa cliente de Salvador, que está sempre online com a gente. Menção honrosa novamente aqui para a doutora Raíssa Uca, que é a nossa psicóloga aqui. Quem mais online com a gente aqui? A Jéssica. Jéssica, se eu não me engano, é a Jéssica do Paraná. A Jéssica do Paraná também. É, eu preciso me certificar, mas a Jéssica, o caso dela, lá, já tem um mês. E eu lembro que o caso dela era um caso específico, que o genitor, eu lembro bastante que o genitor ele não sabia, ele foi pro psicossocial e não sabia trocar fralda, né? A filha dela é uma criança especial e ele não queria ser responsável pelos cuidados e é bem isso mesmo que a gente está tratando aqui, né? Será que semana que vem vai aparecer? Né? Será que semana que vem vai aparecer? Enfim. Quem mais está online aqui com a gente? A Pri Paraíso também, online também. Seja muito bem-vinda. É exatamente esse caso, né? Lembrei. Alguns estudos psicológicos, estudos sociais ficam marcados porque a máscara cai, né? A máscara cai. Numa audiência, o genitor tripudia praticamente, fala: a mãe não presta, a mãe não deixa, a mãe isso, a mãe aquilo. E aí, quando eventualmente chega a uma situação, existe uma situação ali onde o genitor ele é obrigado a comprovar que ele está apto ali a exercer a paternidade, que ele está apto ali a proceder nos cuidados, o sujeito simplesmente fala: não, não é isso que eu quero, né? A cara do advogado vem no chão, né? Tudo bem que naquele caso o advogado era meio cara de pau também, mas numa situação dessa, né, para as acusações, para as trocas de acusações que existem no processo, a gente vê esse tipo de postura é realmente decepcionante. É gratificante profissionalmente, porque a gente acaba comprovando ali aquilo que a gente quer, mas por um outro lado acaba sendo decepcionante. A doutora Raíssa adora, é a sua área, né, doutora? É o seu campo, é o seu gramado, né? Saber preparar as mães aí a respeito dessa entrevista psicológica, dessa entrevista social. Mas, gente, dentro de todo advogado familiarista, né, principalmente em tempos de rede social, vive um grande fofoqueiro, vive um grande fofoqueiro, essa é a verdade, né? E de toda advogada também, daqui a pouco a doutora Ruba, a doutora Boa deve acessar por aqui. É comum. Eu recebi uma pergunta na semana passada, né? Não sei se essa mãe tá online aqui. Ela pergunta o seguinte: Carol e Militão, né? O caso deles não entra como assédio processual, como frear casos como esse, né? É, essa expressão assédio sexual é uma expressão um tanto quanto complicada. O que existe, né, o que a justiça reconhece nesses casos é a litigância de má-fé. Ou seja,
O sujeito propõe um processo com o objetivo exclusivo de prejudicar a parte contrária através de mentira, através de fatos que manifestamente, né, que inequivocamente são inverdades, são mentiras. Tá? Então, uma coisa é a litigância de má-fé. Tá? Outra coisa é a advocacia predatória, é a propositura de diversas ações, etc. E para isso também tem um outro nome, que é o nome chamado litispendência. Um nome chato, é um nome para falar que já existem outros processos versando sobre essa mesma matéria. Tá? Então, assim, ao meu ver, essa questão assédio processual, ela se enquadraria nesses outros institutos jurídicos aonde cada ação vai ter uma responsabilidade. Então, por exemplo, ele entrou com uma ação, foi improcedente, vai pagar advogado, blá blá blá. Às vezes não é ruim o genitor entrar com vários processos, pelo menos não por advogado. Né? Claro que é para a parte que tem que pagar, obviamente é ruim, mas de uma certa forma, a justiça já tem seus recursos para punir a parte que eventualmente faz uso de recursos financeiros para ficar ajuizando várias ações. O ponto aqui que eu queria saber de vocês, né? Vocês acham que de fato é uma situação de assédio processual? Porque, ao meu ver, e aí eu não sei se vocês vão concordar, e aí eu quero que vocês deem a opinião de vocês sobre isso. E é importante a gente conversar aqui através do chat, se alguém quiser participar online também fique à vontade. Mas é importante a gente conversar sobre isso porque esse caso, ele ilustra a maternidade solo raiz. É a maternidade solo raiz. O que eles estão expondo ali, o que essa moça Caroline está passando com esse sujeito, é a maternidade solo raiz, raiz, raiz. Por quê? Porque ela se envolveu com um sujeito que já tinha uma condição de vida muito boa, né? Já tinha uma estrutura financeira maravilhosa. O sujeito humilhou ela, falando que ela tinha que voltar pro Brasil para viver na periferia. Né? Posteriormente, ele ajuizou uma ação contra ela sem pé e sem cabeça, oferecendo uma miséria. Né? E agora a gente está vendo todos esses desdobramentos. Então, assim, é um processo ali que a gente acompanha, tem ali o aspecto de fofoca, etc. Mas todas as mães, todos os casos que a gente acompanha, fatalmente, passam por todos esses processos, né, por todas essas etapas. E agora nós temos ainda mais uma etapa, que é o beijinho da madrasta. Né? Essa semana, né, hoje parece, teve uma outra situação, né, aonde teve o tal do beijinho da madrasta, que é uma situação que fatalmente deve deixar qualquer mãe, qualquer pessoa que acompanhando o contexto que eles estão vivendo vai ficar puto, vai ficar absurdo, né? Primeiro teve o vídeo da madrasta, não sei se em tese, mas na casa do genitor, uma mulher gritando com a criança. Aí teve agora várias iniciativas do atual companheiro dela de querer pegar a guarda da criança, de querer criminalizar a maternidade da mãe. Aí agora a gente tem um pedido de guarda para a criança sair do Brasil e morar na Espanha. E no aniversário tem a foto do beijinho. Vai pegar fogo. Vai pegar fogo. Principalmente porque, além dessa situação do beijinho, a gente tem o quê? Nós temos a especulação de que esse beijinho não teria sido espontâneo, de que esses órgãos de imprensa estariam especulando, né, que eles estariam especulando a imagem desse sujeito, né, tentando limpar a imagem dele e, obviamente, para construir um histórico de que a criança estaria mais bem adaptada à residência paterna do que materna. Né? Eu quero a opinião de vocês sobre isso.
Porque realmente eles estão trazendo, a gente está tendo a oportunidade de discutir, né, um caso que está trazendo todas essas questões. E elas são absolutamente comuns, absurdamente comuns. Tá? Em vários processos que a gente acompanha, o que mais a gente pega são situações montadas como essa. Ah, mas doutor, o senhor está falando que isso foi uma situação montada? Sim, por conta do contexto, do conjunto da obra. É o conjunto da obra onde você pega um sujeito que tinha grana, né? Na época ele sabia que a esposa estava grávida, ele morava na Espanha, tinha uma excelente condição de vida. Ele manda a mulher voltar para o Brasil sem condições nenhuma para viver numa periferia com a filha dele. Aí depois ele ajuiza uma ação contra ela oferecendo uma pensão miserável. O cara ganha milhões oferecendo uma pensão lá, não lembro quanto foi que ele ofereceu, mas foi coisa tipo salários mínimos para a filha. Aí depois vem essa história do pedido de guarda, vem, então assim, são situações, são o conjunto da obra nos leva a crer, tá? Nos leva a crer que sim, ele está montando todo um cenário. Obviamente que isso não vai dar em nada, não vai dar em porra nenhuma. Mas ele está tentando montar um cenário para justificar esse pedido de guarda. E isso é desgastante. Né? Quem vive um processo como esse é desgastante. Né? A Dalu, a Dalu, ela fala o seguinte: o pai do meu filho pediu a guarda, alegando que eu não tinha condições psicológicas de cuidar do meu filho. Eu vivi um processo durante 3 anos. É foda. Passar por essas situações é muito complicado. Obviamente que essa questão, e até voltando na pergunta inicial do assédio processual, ela tem os seus pênaltis. Por quê? Ao meu ver, tá? Ao meu ver, eu não sei se a doutora Rúbia concorda, isso é uma visão pontual aqui, se a doutora Bruna concorda também. Quando foi homologado aquele acordo com uma pensão de, se eu não me engano, 6, 6 mil reais, 20 mil reais, mais ou menos, né? Era um valor de 6 mil em dinheiro e mais o pagamento de despesas in natura, como aluguel, escola, etc. Quem se lembrar aí do valor e quiser me corrigir aí no chat, eu agradeço. Mas eu me recordo que batendo o olho nos valores que eles homologaram, que eles transacionaram, eu achei aquilo um absurdo. Eu achei aquilo um absurdo. Foi como advogado, eu jamais orientaria minha cliente a assinar um acordo como esse. Por que, doutor, você não orientaria isso? Porque a pensão ela tem que, de uma certa forma, refletir aquilo que é o padrão de vida das partes. Ah, mas ela tinha condição, ela também ganhava muito bem, ela é muito bem sucedida, etc. Ok, mas isso não isenta e não deve servir como isenção da parte contrária honrar com aquilo que deve. Então, se digamos que hoje, né, o teto da maior parte das decisões envolvendo esse tipo de situação é 45, né? Se eu não me engano, acho que foi o caso do Gustavo Lima que repercutiu com uma pensão aí, acho que de 25 por filho, então dava 50, um negócio assim, 45, 50. O mínimo que ela deveria buscar era isso. 45, 50 mais as obrigações acessórias. Então ele vai pagar 40, 45 mil reais mais obrigações acessórias. Ah, mas ela vai ganhar isso no processo? Não importa. Ela teria que ter ido até o fim. Tem que ir até o fim. Por que, que tem que ir até o fim? Porque, veja, hoje ela está numa situação em que ela aceitou uma pensão muito inferior àquilo que ele deve pagar, e o sujeito ainda se vê na condição de ficar fazendo esse inferno. Ah, mas ela também fez isso, ela também fez aquilo. Mas não importa. Pensão alimentícia não diz respeito nem a pai nem a mãe. É direito da criança. Tá? Então, naquela ocasião ali, nós entendemos que houve, de uma certa forma, uma negligência com relação àquilo que seria direito da criança.
mesmo que ela tivesse condições de pagar o restante, mas ele tinha condições de arcar com muito mais. Tanto é que, se a gente colocar na ponta do lápis o que ele paga de pensão e o tamanho dos processos que ele está colocando nas costas dela, obviamente que o custo com honorários de advogados dela, por mais que seja alguém conhecido, etc., ele vai começar a ficar insustentável. Ele vai ficar insustentável. Então, aqueles recursos que eventualmente ela tirava dos ganhos dela, né, para cobrir a parte dele que ele não paga a título de pensão, hoje isso já está se transformando num custo considerável. Isso já vai acabar esbarrando em outros aspectos. Então, todas essas questões elas precisam ser atentamente analisadas pelo advogado que vai entrar com esse processo, etc., porque senão a situação fica meio pensa. Né? Que ia pegar fogo, isso desde o primeiro momento. Né? Desde o primeiro momento. Né? E a gente até estava comentando que eles vão conseguir um feito, talvez inédito na justiça brasileira, de conseguir de formar um litisconsórcio, ou seja, vários processos reunidos em um só, né, por versarem por questões similares, ou seja, a família da Caroline, né, o processo envolvendo a Cecília, o Éder e a Caroline, e um eventual processo também de guarda envolvendo o, o atual companheiro dela com com a atual companheira do Éder Militão. Isso, em tese, formaria ali um litisconsórcio entre as famílias, o que seria um absurdo jurídico falar sobre isso. Né? Obviamente que isso não existe, mas é uma situação, né? Você ter ali o filho do Éder com a Caroline no objeto de uma ação de mudança de endereço, e você ter os filhos do Léo Pereira com a Tatiana também numa ação objeto de mudança de endereço internacional. Então, assim, são situações absurdas, porque se um juiz, eles vão ter que conversar, os juízes vão ter que conversar. Se um juiz der para um, a decisão do outro fica um tanto quanto conflitante. Ah, mas os contextos familiares são diferentes, mas as crianças estão inseridas dentro da mesma família. Então, se permitir que os filhos dele vão, em tese, também teria que permitir que a outra vá. Né? Agora, se não vai um, também não vai ninguém. Agora, o que não pode acontecer é ir um, né, através de decisão judicial, e o outro ficar. E aí são decisões conflitantes, são decisões absurdamente conflitantes. Obviamente que eu acredito que isso não vai acontecer, mas é um ponto ali que eles estão expondo, e a gente está tendo a oportunidade de acompanhar isso através das redes sociais, que revelam essa dificuldade da maternidade solo. Né? Revela um absurdo que você ter que viver numa situação como essa. Né? E quem mais está online aqui com a gente? A doutora Ana Cláudia também online com a gente também. Doutora acabou de bater os 10 mil seguidores também. Seja muito bem-vinda aí. Quem mais online com a gente? Gente, quem tiver online com a gente, fique à vontade para deixar. A gente tá falando de fofoca aqui, mas daqui a pouco a gente vai entrar em assunto sério. Eu vou pedir para vocês deixarem as perguntas de vocês aqui no interrogação, aqui ao lado, tem um balãozinho. Vocês podem deixar a pergunta de vocês aqui. Sempre que você tiver alguma dúvida, deixe o seu comentário aqui no chat. E é importante essa interação. Eu sempre costumo falar no início, antes de abrir os temas, que todas as questões que a gente trata aqui, não é porque é uma live minha e etc. Não, a gente já faz isso aqui há muitos anos. Né? E o que a gente recebe de relato de mães falando: olha, graças a uma pergunta que o senhor respondeu, ou graças a uma live que eu assisti, eu consegui conversar, eu consegui ver as coisas de uma forma diferente e eu consegui resolver o meu problema, isso é muito importante. Tá? E muitas dessas perguntas, muitos desses questionamentos, quem traz são vocês mesmas aqui na nossa live. Então, falem comigo, né?
Fala comigo, manda aí as perguntas, manda aí os comentários. A Duda, a Dalu, né, já mandou aí o inferno que ela viveu durante 3 anos, quando o genitor resolveu meter uma ação de reversão de guarda, né? Eu já comentei aqui sobre esse caso aí da Caroline e do Éder, né? Mas hoje, ainda um pouquinho sobre esse assunto, eu quero falar sobre pensão, né? Por que eu quero falar sobre pensão? Porque a gente, inclusive a doutora Rúbia, fez uma sustentação hoje no Tribunal de Justiça lá do Rio Grande do Sul. Já está funcionando, hein? Já está funcionando. É, dia 1º eu tenho outra, vamos ver se vai ter, né? Mas o que eu queria trazer sobre essa questão de pensão, tá? A doutora fique à vontade aí, claro. Vamos marcar aí uma live em breve, tá? Para as pessoas que estão nos acompanhando aí, sigam a doutora Raíssa, tá? Principalmente para questões relacionadas à psicossocial. Ah, mas eu não sei o que é o psicossocial. Assiste o último vídeo que eu publiquei lá no YouTube, tá, doutora? Eu até fiz um vídeo lá no YouTube também sobre essa questão do psicossocial. Então vamos ver se a gente marca aí uma live para falar sobre esse tema também, tá bom? Bom, mas voltando aqui sobre essa questão da pensão alimentícia, por que eu quero falar sobre pensão alimentícia? Porque ainda a gente não tem um, um movimento social eficiente para garantir aquilo que é de direito às crianças, filhos de pais separados. Infelizmente, nós não temos. Com relação à questão da guarda compartilhada, das visitas, até mesmo da questão da alienação parental, houve ali uma movimentação, existe ali uma mobilização social para discutir esses temas, mas com relação à pensão alimentícia, nós ainda não temos essa, essa mesma ênfase, essa mesma preocupação. E no que isso resulta? Isso resulta em valores arbitrados a títulos de alimentos absolutamente miseráveis. Quando eu falo a título de pensão alimentícia, eu pergunto para vocês que têm filhos, vocês que estão nos assistindo, quanto custa criar uma criança hoje? Quanto custa criar uma criança hoje? R$ 100, R$ 200, R$ 300, R$ 400? Respondam-me aí no chat, quem tiver, quem puder, né? Quanto custa a educação do seu filho hoje? Quanto que eventualmente são os valores que você... quantos por cento do seu salário você investe hoje na criação dos seus filhos? 100%, 110% e os outros 20, 30, 40, 50% é o banco que está financiando e você vai ter que pagar os juros disso em algum momento? É importante a gente fazer essa consideração, é importante nós fazermos essa reflexão. Ah, mas por que isso é importante? Porque os tribunais, eles chegaram num consenso, chegou-se a um consenso, não sei como, né, através de quais cálculos, que na eventualidade de não se saber quanto que o pai ganha, se estipula ali uma pequena fração do salário mínimo. E aí, dentro dessa situação, nós temos dois problemas. O primeiro problema é que, de fato, em algumas situações, pode ser ali que o sujeito só tenha condições de pagar aquilo mesmo. E aí não tem como, eventualmente, ter uma situação diferente. Mas nós temos uma imensa fração desses casos em que, de fato, o genitor tem condições de pagar muito mais. Antes de iniciar a live, a doutora Rubia acabou de mandar uma mensagem comentando de um caso que a gente tem aqui em São Paulo, aonde nós
estamos numa verdadeira guerra, não com a parte contrária, uma verdadeira guerra com a justiça para expedir ali os ofícios necessários para encontrar os recursos do genitor. Isso é um direito da criança. Expedição de ofício tem que encontrar. Ah, mas voltou uma conta do Itaú zerada, voltou uma conta do Banco Bradesco zerada. Mas nós temos que nos certificar de todas. E nessa de o juiz falar, porra, mas especifica qual conta que você quer. Eu falo, eu quero outras, eu quero todas que ele eventualmente possa ter contas no período eventualmente que ele possa ter movimentado para comprovar de que ele está ocultando. E aí não vai, até que chegou o ofício e chegou a movimentação de quanto? Chegou a movimentação de R$ 1.000. Todas as contas dele estavam zeradas anteriormente. Chegou a movimentação de 1.000? Chegou a movimentação de 2.000? Chegou a movimentação de R$ 3.000, que seria compatível ali com um valor ali para pensão de 10, 15, 20 salários mínimos? Chegou extrato de 20 pau. De R$ 20.000. Um ano nessa lenga-lenga. Vem ofício, volta errado. Vem ofício, não vem ofício completo. Vem ofício, não vem o período completo. E a gente lá, e o juiz, porra, mas já pedi. Ah, mas já tá o suficiente. Não dá para aumentar a pensão porque todas as contas zeradas. R$ 20.000. E o processo caminhando para ser mais uma pensão fixada na miséria dos 15, 20, 30% do salário mínimo. Então, assim, essa é uma questão de extrema prioridade, de extrema relevância e que continua banalizada. O pessoal tem movimento ali, revoga a LAP, bababá e tal, é importante isso. Mas, gente, é importante também nós termos movimentos com relação à obrigação alimentar das crianças. E quando a gente chega num tribunal, a doutora Rubia fez uma sustentação hoje também no Tribunal de Justiça lá do Rio Grande do Sul, também falando sobre esse assunto. Então a gente faz uma sustentação falando sobre, olha, R$ 600, R$ 400, não dá para sustentar filho. Os desembargadores olham pra gente assim como se... mas o que eu faço o quê? Como se nós estivéssemos falando um absurdo. Mas, na verdade, quem está falando um absurdo é o tribunal. É o conjunto das decisões que não estão refletindo aquilo que, de fato, está na lei. E por que que isso não acontece? Por quê? Quando chega na hora de expedir um ofício, não expede direito. Quando é necessário aprofundar nas questões relacionadas à pensão alimentícia, isso é tratado de uma forma superficial. Nós, que somos advogados, contratados de forma privada, né, levamos esse tempo todo para conseguir emplacar os ofícios que demonstrassem ali a condição financeira do genitor. Imagine as mães que estão pela Defensoria Pública, que sequer esse pedido é feito. Como que ficam essas crianças? Como que ficam as situações dessas mães? A Giovana Diniz fez uma outra pergunta aqui com relação ao uso de contas de terceiros, né? Quando o genitor usa a conta de um familiar, tá? Eu já vou entrar nessa questão da ocultação de patrimônio da teoria da aparência. Mas é importante a gente entender isso. Qual que é o objetivo do processo? O objetivo do processo tem a questão da necessidade e possibilidade, mas é só da possibilidade. Que ele imagina que ele quer, né? Numa possibilidade que o genitor quer. Né? Não é nem a possibilidade real, a possibilidade que ele quer, a possibilidade que ele deseja, a possibilidade do desejo masculino. Essa é a possibilidade que a gente está tratando no tribunal? Ou são possibilidades financeiras comprovadas? Ministério Público, Defensoria Pública, qual é o papel dessas instituições na apuração, na apreciação desses casos? Porque não é normal nós subirmos uma tribuna e isso acontecer. E isso acontece em todo julgamento. Em todos os processos
que nós tratamos sobre questões relacionadas a alimentos, em que o genitor alega desemprego e eventualmente não se tem ali aplicado, né, todos os recursos necessários para comprovar os rendimentos desse sujeito, essa é a resposta. Então é necessário que, quando a gente tratar sobre essas questões de alimentos, se você souber de alguém que está com ação de alimentos e que precisa ali regularizar a questão alimentar do filho, seja pela defensoria, seja através de advogado, que de fato seja buscado, sejam utilizados todos os recursos para que essa pensão seja fixada num patamar justo, num patamar correto, tá? No caso da Giovana, ela fala o seguinte: o genitor usa a conta de um familiar, né? Porque ele usa outra conta exatamente para não provar a renda que ele tem. Bom, nessa situação a gente tem uma teoria que ajuda muito, que é a chamada teoria da aparência. Tá? Em situações como essa, quando a conta vem zerada, como era o caso desse sujeito, a conta dele vinha zerada, mas o sujeito tinha carro, não andava a pé, tinha uma condição de vida bacana, né? Pagava, e olha só, para você ver como a nossa justiça é uma mãe nessas situações. Ele pagava mais do que a justiça determinou. Então a justiça determinou que ele pagasse lá 492. Mas a mãe falava: olha, eu preciso de mais 500 esse mês. Ele ia lá e pagava. Olha, eu preciso de mais 1000 esse mês. Ele ia lá e pagava. Por quê? Ele estava pedindo na justiça para que a justiça determinasse um valor muito inferior do que ele tinha condições. Então, assim, pelas próprias filhas, que aqui eu não estou falando que o sujeito não estou responsabilizando o genitor com relação a isso. Obviamente que moralmente a postura dele, cada um tem a sua opinião sobre ela. Mas eu estou dizendo que a justiça permite essa posição. Quando o assunto é pensão alimentícia, a justiça aceita essa posição. Enquanto a jurisprudência de outros países não aceita isso. Esses dias eu atendi, para exemplificar isso, eu já respondo sua pergunta, tá, Giovanni? Para exemplificar isso, esses dias eu atendi uma mãe da França. E a justiça francesa, antes de se decidir se vai expedir ofício, se vai não sei o que tal, antes de qualquer coisa, a justiça francesa já concede uma pensão alimentícia num patamar em euro correspondente àquilo que a pessoa eventualmente vai gastar no bairro onde ela mora, tá? E mais uma outra pensão, essa num valor maior, para a criança. Então, tem união estável, os alimentos compensatórios são expedidos de imediato. Tem filho, os alimentos também são expedidos de imediato, independente das circunstâncias. Ah, mas qual a diferença da França para o Brasil? O Brasil, você vai ter, às vezes, você só vai receber esses alimentos na sentença. E muitas vezes o juiz fixa esse valor num primeiro momento, mas depois ele extingue esses alimentos compensatórios. Então, muitas vezes, no curso do processo, você acaba perdendo o direito dos alimentos compensatórios. Ou no final do processo, você acaba perdendo os alimentos compensatórios. Então, assim, essa questão da pensão, ao nosso ver, ela ainda é um pouco banalizada. Tá? É um pouco não, muito. E a sociedade ainda não acordou com relação a isso. Tá? Mas voltando aqui à pergunta da Giovana. Como que funciona na situação das contas serem zeradas? Tá? Na eventualidade das contas do genitor serem zeradas, dele alaranjar, né, outras pessoas para fazer essa movimentação financeira, pode acontecer do juiz aplicar a teoria da aparência, tá? Principalmente nos casos em que o padrão de vida é um pouco mais alto. Tá? Então, se ele não está na faixa de pobreza ali, que está tentando esconder miséria, obviamente que essa teoria da aparência vai poder ser adotada. Por quê? Digamos que é um sujeito que tem a movimentação zerada, mas anda de carro, mas mora num apartamento legal, num bairro legal, mas anda sempre com um iPhone, com roupinha de marca, etc. Alguém estaria financiando isso. Tá? E se esse alguém que está financiando isso para encobrir
a movimentação dele no processo de alimentos, o advogado tem duas opções. Uma, aplicar a teoria da aparência e meter baile para que ele pague a pensão alimentícia num patamar correto. 2. Ele pode também ajuizar alimentos avoengos se eventualmente essa pessoa que ele estaria encobrindo para pagar a pensão alimentícia tem uma condição de vida muito melhor. Tá? Então, dá para ir por esses dois caminhos. A teoria da aparência costuma funcionar nesses casos porque existe uma discrepância muito grande entre aquilo que o genitor deixa como movimentação financeira nas contas e o padrão de vida que ele ostenta. Então, por exemplo, numa situação como essa, né, teve um caso de uma audiência que a gente precisou de prova testemunhal. E eu não me recordo exatamente quais foram as perguntas, mas eu me lembro que a testemunha ela foi muito clara ali ao falar qual era o carro que o sujeito andava, e ele alegava que ele tinha vendido o carro. Então acho que era um Honda Civic. Ah, ele tem um Honda Civic. Como você sabe que o Honda Civic? Porque o Honda Civic está parado lá na vaga tal, não sei o que, não sei o que. E ele alegou no divórcio que ele já tinha vendido o carro, que o carro não era mais dele, que ele tinha, sabe? Então assim, essas circunstâncias elas podem ser comprovadas através da teoria da aparência, que é a teoria de como se dono fosse, tá? Esse depoimento foi fundamental tanto para a questão da pensão quanto para a questão do divórcio, tá? Com relação ao depoimento da testemunha, outra pergunta-chave que foi feita foi: qual é o tamanho dos apartamentos de onde você mora? Ah, o meu apartamento tem não sei quantos metros. Quanto vale um apartamento lá? Ah, o apartamento vale não sei quantos mil. Ele mora lá de aluguel? Não, ele não mora de aluguel, é o apartamento dele. Ah, porque quando ele comprou? Porque foi assim, foi assado. Então, esses depoimentos, eles também ajudam, eles também dão corpo para a tese que você está sustentando ali de que a pensão alimentícia tem que ser X ou Y. Tá? Então, essa questão ela é fundamental. Tá? O advogado ele precisa, no processo, quando ele tem essas questões relacionadas a valores, ter o foco, tá? Em analisar todos os documentos que venham ser objeto de instrução probatória, tá? Para que, de fato, seja arbitrado o valor da pensão corretamente. Porque, de fato, para a maior parte do país, que inclusive está pela Defensoria Pública, esse acesso à informação não existe. E isso é preocupante. Porque quando a gente está falando em acesso à justiça, quando nós estamos falando de questões sociais, é importante que as pessoas de fato tenham acesso à justiça. Esses dias até a gente publicou 2 vídeos. O vídeo da avó que foi presa porque não pagou a execução do filho e o vídeo da avó que está tentando executar o goleiro Bruno em mais de R$ 1 milhão e o cara não paga. Né? Então, assim, são desproporções relacionadas, são decisões desproporcionais relacionadas ao mesmo assunto que assustam. Né? Obviamente que uma decisão foi tomada lá no interior da Bahia, no interior do Nordeste. O outro caso, é um caso de repercussão que está tramitando, se eu não me engano, acho que no Rio de Janeiro, por se tratar ali da localidade ali de moradia da criança. Né? Mas pode também ser em Minas, não sei. Mas são casos ali que evidenciam essa discrepância, né? Evidenciam essa desproporcionalidade na eficiência das decisões judiciais. E é isso que a gente procura equilibrar aqui, né? Através de acesso à informação, etc. E aí a Giovana conclui aqui: a pensão é paga por essa conta que ele usa do familiar. Nessa conta tem uma movimentação alta. No caso, a dona da conta não tem como provar essa renda porque ela nem trabalha. Ah, então no caso, ele alaranja mesmo, né? Ele pega uma pessoa que não tem recursos, coloca a movimentação na conta dessa pessoa e aí
em tese, a movimentação financeira que seria dele acaba passando para uma outra pessoa que não teria renda. Bom, nesse caso fica ainda pior, né? Porque a teoria da aparência fica ainda mais clara. Porque alguma evidência, que nem você já pegou, né? Essa conta que paga a pensão alimentícia é uma conta de terceiro. Dá para quebrar a conta de terceiro no processo de execução de alimentos? Obviamente que não, porque isso fica restrito ao genitor. Mas é uma evidência, é um rastro. É um rastro claríssimo que ele deixa de que na conta dele, obviamente que nada vai ser encontrado, mas considerando o padrão de vida, aí tem o depoimento das testemunhas, etc., a teoria da aparência, ele vai pagar uma pensão mais alta. Tá? A questão é você conseguir encontrar o quanto mais alto eventualmente vai ser esse valor. Né? Porque, que nem nesse caso que a doutora Rubia comentou hoje, a gente sabia que ele ganhava bem. A gente sabia, mas eu imaginava que seria algo assim na casa dos 6, 7, aí 20? 20 pau. Né? Então, o que ficaria faltando aí na teoria da aparência é justamente essa precisão aí do quanto que efetivamente ele estaria movimentando, tá? Mas você vai ter que ir por esse caminho, tá? Vai por esse caminho, prova testemunhal, né? Esse rastro que ele deixou aí da conta dessa pessoa, com certeza vai ser o suficiente para você conseguir uma pensão digna. Talvez não seja justa, mas seja digna, tá? Bom, qual outro ponto que seria importante? Bom, eu já falei da quebra do sigilo bancário, já falei do recurso, né, eventualmente do posicionamento dos tribunais. Bom, eu acho que é isso que eu queria falar com vocês hoje, tá? Mas amanhã ou no sábado, eu vou ver direitinho, eu vou subir um vídeo, tá? Lá no nosso canal do YouTube, com um passo a passo, com um verdadeiro manual, tá? Para vocês compartilharem com outras mães, com outras pessoas, de como, tá? Tocar um processo de guarda e visitas pela defensoria. Vai ser saúde, doutora. Vai ser um processo do começo ao fim. Eu vou explicar todos os detalhezinhos que tem ali, principalmente para quem está pela defensoria, que não tem acesso ali às questões jurídicas, tá? E eu acredito que isso vai ajudar muita gente, tá? Então, fica de olho lá no nosso canal no YouTube. Quando eu soltar isso, eu vou divulgar aqui. Já soltei um vídeo lá sobre estudo psicossocial. Não deu para trazer ainda esse vídeo para cá, mas fiquem atentas que eu vou subir isso lá. A live de hoje eu consegui gravar ela, tá? Eu também vou disponibilizar ela lá no nosso canal no YouTube, tá? E aí vocês também, depois que não pôde assistir inteira, pode também compartilhar com outras pessoas. Bom, gente, era esse o recado que eu queria deixar aqui para vocês. Se eventualmente ficou alguma dúvida, gente, mande aqui no direct, mande aqui no inbox. A nossa página está à disposição de vocês para tirar as dúvidas de vocês quanto aos assuntos que a gente trata aqui relacionado à guarda, pensão alimentícia, visitas e etc. Teve um comentário aqui que eu não li, que foi o comentário da Raíssa, né? Ela faz um comentário aqui: a sensação é que não há uma constância. Por exemplo, na educação nunca é somente a mensalidade escolar, a uniforme, né? O fardamento. Fardamento é formal, né? Não sei se. Aqui no Nordeste o pessoal usa essa expressão. É o fardamento, lanche, festas escolares, o famoso recreio, passeios e materiais. Exatamente. E quando chega numa audiência, o juiz fala: mas quanto custa a escola? Ele paga 50% da escola e tá tudo certo. Obviamente que não, né, gente? Obviamente que precisa ter uma avaliação um pouco mais profunda sobre esses temas. Gente, gostaria de agradecer a audiência de todas vocês. Obrigado, Giovana. Obrigado, Kellen, que está online aí com a gente também. Todos vocês que estiveram online. Se ficou alguma dúvida, mande aí no direct, a gente procura responder. Tá certo, gente? Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau.